Amados, vamos meditar na palavra de Deus. Vamos ler o texto de Mateus capítulo 21, dos versos 12 ao verso 17. Mateus capítulo 21, os versos 12 a 17. Caso você não tenha o texto em mãos, nós temos aí na tela. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes, da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Amém, amados? Estive compartilhando esse texto alguns domingos atrás. Quero hoje especificamente trabalhar sobre o que Jesus afirma sobre perfeito louvor. Mas vamos ver um pouquinho o contexto para que nós compreendamos o que Jesus estava falando. Jesus chega no templo e ele já estava familiarizado com muitas coisas esquisitas que estavam acontecendo no templo. E aí você vê que havia um comércio em que os próprios líderes judaicos tiravam proveito. Na verdade, a facilitação não era ruim. Vinham pessoas de longe para oferecer sacrifícios. Os sacrifícios deveriam ser segundo normas e regras estabelecidas na palavra de Deus. Os animais deveriam ser perfeitos. Então, alguém que vinha de fora, se já tivesse essa possibilidade, seria uma coisa muito boa. Mas aí os aproveitadores aproveitavam essa iniciativa, esse interesse genuíno de adorar ao Senhor para lucrar. E não só isso, havia no templo a moeda própria do templo, que não aceitavam moeda secular. Então a pessoa tinha que fazer o câmbio, a troca de moedas. Por isso que você tem aqui os cambistas. Então havia um comércio sendo feito, aproveitando a ingenuidade, a devoção, a sinceridade do adorador, daquilo que vinha, aquele que vinha para adorar. De maneira, amados, que Jesus chega e ele não concorda com esse procedimento, ele age de maneira irada, genuinamente irada, e expulsa aqueles que estavam vendendo, comprando, aqueles que estavam fazendo a transição de moedas. E aí Jesus afirma que a casa dele deveria ser casa de oração para todas as nações, diz o livro de Marcos. Quer dizer, onde a pessoa chegasse, teria o espaço e o estímulo para adorar, para louvar ao Senhor, e não para ser enganado, manipulado, como muitos já têm visto em toda a época de igreja, etc. Sempre houve manipulação por a questão financeira, e hoje, nos dias de hoje, também acontece isso. Muita manipulação para enganar, iludir, às vezes o fiel, aquele na sua simplicidade, querendo adorar o Senhor, e, enfim, existe esse mercado da fé. E nosso meio não é diferente do que ocorria aqui, quando Jesus repreende, ele se ira, ele expulsa, e ele diz que a casa deveria ser casa de oração. Então a casa, que até aquele momento era uma casa impura, imunda, Jesus afirma ser casa de oração. E nessa mesma casa, nesse mesmo templo, em que havia o comércio, havia a manipulação, o interesse
de mercado, interesse simplesmente em lucrar. Jesus expulsa, faz essa declaração, e nesse mesmo templo, se você pegar o seu texto, às vezes o texto vem uma nota em cima, dividindo um texto do outro, mas leia o texto integralmente, você vai ver que os cegos e o coxo chegaram ao templo agora purificado, chegaram ao templo para adorar, e Jesus os curou. Então a casa impura passa a ser casa de oração e passa a ser a manifestação do poder de Deus. Cegos e coxos são curados. Quando existe purificação e intercessão, a possibilidade de haver milagres, maravilhas, intervenção de Deus é tremenda. O que impede? Pecado. O que impede? A negligência em oração e devoção. Acontecendo isso, Deus tem prazer em manifestar o seu poder. Amém ou não? Amém. E aí, você vê, os religiosos, eles ficam indignados. Agora é interessante, eles não estavam indignados com o comércio, porque eles lucravam. Eles ficaram indignados com as maravilhas, e eles viram as maravilhas. E ficaram indignados porque as crianças estavam louvando e reconhecendo que aquele que ali estava é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. As crianças reconhecem isso. E eles ficam indignados, e Jesus diz: vocês não leram? Porque eles chegam para Jesus e dizem: você está vendo o que eles estão falando? Você está chamando Jesus para repreender as crianças, para que as crianças calassem. Jesus não só não faz isso, como ele estimula e diz: há na palavra de Deus textos, ou pelo menos um texto, que é uma profecia em relação a esse momento, que o Senhor tira das crianças de peito do perfeito louvor, e é o que estava acontecendo ali. Quer dizer, a casa imunda é transformada em casa de oração, é transformada em casa do perfeito poder, e agora a casa do perfeito louvor. É sobre esse perfeito louvor que eu queria conversar com os irmãos, principalmente a vocês que começam essa nova caminhada a partir agora como membros da igreja. Se todo mundo dormir ali, eu vou ficar olhando para vocês não podem dormir, tá bom? Se lá dormir não tem crise, eu vou ficar olhando para vocês. O que é interessante, irmãos, é que a reação dos religiosos, que deveriam fazer o que as crianças estavam fazendo, reconhecer as maravilhas que Jesus estava operando. Eu fico impressionado com a perversidade, a maldade que há no coração humano, inclusive travestida em religião. Como existe, assim, arrogância, como existe esquisitice nessa questão religiosa. Por isso que eu preciso avaliar sempre meu coração e você o seu, e vocês aprendam a fazer isso, diante da palavra de Deus. Porque imagina os religiosos que deveriam estar louvando o Senhor, repreendem, aliás, chama Jesus para repreender as crianças. Eles nem reconhecem que Deus está operando maravilhas. O coração humano é um coração perverso, e talvez a perversidade maior é quando ela é travestida em religião, em moralismo, em aparência. Nós precisamos sempre avaliar o nosso coração, sempre. E aqui eu queria tirar algumas palavrinhas aí, principalmente a vocês, sobre esse texto em relação ao perfeito louvor. Primeiro aqui, antes de entrar propriamente no texto, no tema, eu queria deixar a vocês que começam a vida cristã, comecei hoje de manhã comentando com os irmãos, hoje pela manhã, que vocês têm que colocar no coração prioridades que vocês não negociarão e não negociam. Inegociáveis. Não abram mão. Há verdades que nós não negociamos. Há outras verdades que a gente negocia. Sim, que a gente consegue lidar. Nós somos batistas, nós temos um modelo da igreja diferente da Assembleia de Deus, diferente da igreja presbiteriana. Nós batizamos por imersão, os presbiterianos por aspersão. Somos irmãos em Cristo,
conversamos, dialogamos, não temos dificuldade em lidar com eles, em conversar com esses irmãos. Inclusive, é notório que no primeiro 10 anos do meu aniversário como pastor da igreja, no 10º ano quem pregou foi um presbiteriano, em 20 anos foi um presbiteriano também. Então não temos dificuldade com isso. Por quê? Eles batizam por aspersão, têm as suas convicções, nós batizamos por imersão, temos as nossas convicções. Se o presbiteriano que pregou lá, por exemplo, o Jaziel, quiser se tornar membro da igreja, ele vai ter que ser batizado por imersão, né? Porque foi um pouquinho de água na cabeça, nós não concordamos. Porque quando simboliza morte e ressurreição, eu nunca vi alguém ser enterrado só a cabeça. É o corpo inteiro, é mergulho, certo? Então, os irmãos têm lá as suas convicções, nós temos as nossas, mas nós conseguimos dialogar, porque as verdades fundamentais nós não negociamos. Nós cremos que a salvação só pela graça. Nós cremos que Deus se revelou a nós como Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cremos que a palavra de Deus é inspirada, toda ela. Nós cremos na ação do Deus Espírito Santo. Nós cremos na obra salvadora de Cristo Jesus. Isso nós não negociamos. São verdades inegociáveis. Então, há outras posturas que vocês também têm que tomar assim como fundamento para a vida de vocês. Lembram, Jesus diz aqui, vocês não leram o que diz a palavra? Então, tomem isso para vocês. Toma a palavra de Deus como fundamento da vida de vocês, como prioridade, sabe? Tomam isso como algo fundamental na caminhada de vocês. Policiem tudo quanto for falado com palavra de Deus, não com discursos humanos, não com palavras dos outros, não com manipulações, né? Porque nós temos várias maneiras de manipular. Nós temos aqui um grupo grande, poderíamos apagar as luzes, colocar uma luz mais, né, tal, não é verdade? Uma musiquinha de fundo, e alguém cantando uma música bem mexer com as suas emoções, e daqui a pouco começar a sniff lágrimas. Os antigos sabem, quando lê gibizinho, sniff lágrimas, quando estava chorando, né? Então, isso é manipulação. Tem que ser palavra de Deus. É a palavra que tem que mudar seu coração. É o que diz a Bíblia que tem que ser o fundamento da sua vida. É isso que Jesus revelou, que Deus revelou na pessoa de Cristo, que é o fundamento da nossa caminhada cristã. Eles leram, mas não leram. Eles leram de maneira automática, mas de fato não tinham nenhuma comunhão com o Senhor. O próprio Jesus diz, no capítulo 5 de João, que eles leram e conheciam a palavra de Deus, mas não conheciam o Pai. É possível você decorar textos bíblicos e não conhecer Deus. É possível você conhecer tantas doutrinas e discutir verdades, mas não ter comunhão com Deus. Eles eram assim. E na hora que Deus manifesta o poder, eles agem de maneira perversa. A segunda coisa que eu queria deixar com vocês aí, nessas prioridades negociáveis, notem, as crianças estavam na igreja. As crianças estavam no templo, na verdade. As crianças estavam lá. Então é muito importante, pai, que você ensine, eduque, traga os seus filhos para aprender a palavra de Deus. Aprender a adorar o Senhor. Aprender a ter comunhão com o Senhor. Isso é importantíssimo. Você ensinar o seu filho os primeiros passos da caminhada cristã, olhando para você. Isso é essencial na sua caminhada. A sociedade está doente, política pública não vai resolver, entende? Não vai resolver nada, não vai resolver problema nenhum, só vai maquiar morto, a coisa vai continuar mesmo, porque só o Evangelho transforma vidas. Então é importante que você previna o seu filho, trazendo, ensinando a palavra de Deus a eles. Lá estavam as crianças no templo, estavam presentes, disse hoje de manhã. É para a criança estar no templo ou participando do culto, participando mesmo, não é com celular, não é fazendo desenho, é ensinando. Na escola, você não dá o celular para o seu filho, mas por que você dá o celular aqui, que é muito mais importante que qualquer outra educação e ensino?
Está ensinando a palavra de Deus? A gente tem que ser cuidadoso nessa questão. Eles estavam presentes e viram o que Jesus fez, estavam louvando o Senhor. Então, é muito importante que vocês tomem essa posição, sabe? Quem tem filhos aí? Nós temos um herói da resistência e uma heroína aqui, né? De trazer os filhos para aprender a palavra de Deus. Mas o que nós aprendemos sobre o perfeito louvor aqui em relação às crianças? Primeira coisa é a espontaneidade. Criança espontânea. Notem, irmãos, não há apelo para eles louvarem. Claro, eles tinham ouvido, aprendido com os pais, com certeza. Mas de maneira espontânea eles começaram a louvar. Às vezes o irmão aqui que está no louvor tenta estimular os irmãos a cantar, mas que dificuldade, porque tem gente que fica com a boca fechada o culto inteiro, não canta. Não sei se está amargurado, chateado, eu não sei. Amado, você está aqui para louvar e adorar o Senhor. Abra sua boca, Deus quer ouvir a tua voz. A minha voz é diferente da voz do pastor Rony, graças a Deus. Ele também diz a mesma coisa. Mas a sua voz é diferente. Quem criou a tua voz? Foi Deus, e uma das razões, talvez a mais importante, para você adorá-lo. Deus quer ouvir a tua voz, expressando louvor a Ele. Criança espontânea. Elas viram um milagre e cantaram. Não é assim que funciona a criança? Espontaneidade. Adulto é mais complicado. Você tem que estimular. Aí o irmão da frente aqui, irmãos, vamos cantar o cântico alegre, uma música. Amados, não existe isso. Alegria é algo do coração. Ou você é ou você não é. Ou você é grato ou você não é. Não adianta aqui na frente tentar fazer malabarismo para você tentar cantar, louvar. Isso tem que ser espontâneo. Você já deveria estar entrando aqui já com o coração grato. Saindo de casa, inclusive, já com o coração grato. A Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, irmão, vamos. O irmão já sai alegre da casa dele, louvando o Senhor. Não sai brigando no trânsito, estacionamento, chega aqui, Senhor. De casa, meu querido. Como você saiu da sua casa? Aprendo, alegrei-me quando me disseram, vamos a casa. Começa lá na sua casa. Entende? E se não acontece isso, peça perdão e conserte. Fala, Senhor, me perdoa que o trânsito aí eu exagerei. Não é? Eu passei dos limites. Alegrei-me quando me disseram, vamos a casa. Primeiro, espontaneidade, né? Não houve ensaio. Espontaneidade. Foram declarações de reconhecimento de maneira espontânea. Segundo, é a simplicidade. A ausência de complicação. Simplicidade é a ausência de complicação que não apresenta dificuldades ou complexidade. As crianças são assim. Adulto é complexo. Verdade ou não é? Gente séria, gente chata. Alguns com certeza vão sair escandalizados. Nossa, que falta de reverência, aquele grupo lá naquele canto fazendo aquela barulheira. E tá. Amado, se a festa do céu por aqui é o que então? Velório? Se fosse só morte, o irmão ficasse lá, sim, mas o irmão recitou, entende bem? É alegria, é alegria. O irmão falou, nossa, que falta de reverência, no meu tempo não era assim, entende? Gente chata. Seu tempo foi, irmão, ou se você quiser, seu tempo ainda, depende como você vê. No meu tempo, então você não está mais aqui? Se está aqui, amado, aprenda a lidar com a situação, não sei se houvesse ranzinza, chato, sabe? E eu não digo só velho, não, tem gente nova de alma velha, tem gente nova chata. E olha, que Deus tenha misericórdia que vai cuidar de você quando você ficar velhinho. Se novo você é assim, se com 18 anos você já tem uma alma de 60, de 70, de 80, azedo, que Deus tenha misericórdia de quem vai cuidar de você. Fica chato. O futuro já começou, meu querido. Você quer ser um velhinho joia? É agora. Já tem jogo de cintura, já sabe lidar com as situações com leveza. Sabe como é que é?
O mundo não vai andar do jeito que você quer. Vai ter trânsito, vai ter chuva, vai ter, meu querido, leveza. Isso é graça, de viver com graça e alegria, né? E de fato, os adultos são mais chatos, as crianças são mais simples. Não é verdade? Você colocou um tênis na criança, a criança só joia. Eu até já comentei aqui. O Cláudio, meu genro, deu um Nike para o Nicolas quando ele nasceu, número 0. Um Nike. Durou quantos dias? E paga caro, hein? Sapato de criança é caro, não é verdade? Tem, é cara. Dura poucos dias, não meses. É 0. Menino daqui a pouco... Criança não está nem aí com isso. É coisa da gente. É a gente que vai criando. Depois a ferinha vai criando e sendo exigente. Quem é que educou a isso? Foi você. Paga o preço. Olha só um diálogo da Emília com o Anjinho, aqueles personagens de Monteiro Lobato. A Emília está conversando com o Anjinho e diz o seguinte: disse ela, você não imagina como é interessante a língua que falamos aqui na terra. As palavras da nossa língua servem para indicar coisas, mas como às vezes a mesma palavra indica várias coisas diferentes, saem os maiores embrulhos, a maior bagunça. O tal cabo, por exemplo, ora é isso, ora é aquilo. Ora, os cabos da faca, tem cabos da faca, de bule, de panelas, como eu já disse, que são pontas por onde a gente pega nesses objetos. Mas há os cabos da geografia que são por onde a gente pega esses objetos. Há os cabos dos exércitos, que são soldados. Há os cabos submarinos, que são fios de cobre, compridíssimos, etc. e tal. É uma bagunça esse negócio da língua. E tem a palavra também dar cabo, que significa destruir. Aí o Anjinho pergunta, mas por que assim? Aí a Emília diz, é para atrapalhar a gente. Eu penso que todas as calamidades do mundo vêm da língua. Se os homens não falassem, tudo correria muito bem, como entre os animais que não falam. As formigas, abelhas, por exemplo, esses bichinhos vivem na maior ordem possível, com suas comidinhas, e na hora do tempo. E que comidinhas! O mel é a perfeição que você nem sonha. Exatinho da cor de seus cabelos, mas sem cachos. Em vez de cachos, são favos. E qual o segredo da felicidade desses animalzinhos? Um só, não falam. No dia em que derem de falar, adeus a ordem, adeus a paz, adeus o mel. A língua é uma desgraça dos homens na terra. Aí o Anjinho diz, mas se é assim, por que eles não cortam a língua? Vida de criança é bem simples, né? Adulto é complicado. Diga a vocês, mantenha a simplicidade. Não caia nessa de ser velho. Na alma, entende bem? Viva a simplicidade. Não sejam exigentes, rigorosos, sabe? Sejam simples. Amem o Senhor na simplicidade. Vivam na simplicidade. Adulto é complicado. Vocês estão chegando na igreja, vocês não conhecem muita coisa da igreja. Sábado, por exemplo, tem Encontro Rosa às 15 horas, da MCM. Digo para vocês, por exemplo, vai ter Encontro Rosa da MCM. Vocês nem sabem o que significa MCM, Encontro Rosa. Aí vocês vêm participar, não é assim? E participa, e, enfim, chega aí, acaba participando, às vezes até gostando. Na simplicidade é assim. Aí depois de um tempo de igreja, sábado vai ter encontro. Quem vai estar lá? Quem vai tocar? Qual vai ser o atrativo do culto? O que vai ter no próximo domingo? Aí a gente responde, só Jesus. Nada mais? Será que precisa? Simplicidade. Criança é assim. Outra coisa também da criança, humildade.
Criança é ensinável. Criança tem facilidade para aprender. A criança é aberta ao novo. Então, sejam abertos para as novas coisas que Deus vai promover na vida de vocês. Entende bem? Quando a gente fala novo, não é mudar doutrina, não é mudar verdades, não, isso a gente negocia. Mas formas, modelos, possibilidades, estejam abertos. Criança é assim, é aberto para o novo, verdade ou não é? Cada dia acorda com o olho brilhando, né? Adrenalina pura, tudo é novo. Agora, gente de alma envelhecida, você já viu? O sol está lindo, ele vai ver se vai chover mais tarde. O dia está maravilhoso, ele vai ver, sabe como é que é? Essa coisa envelhecida, de alma azeda. Criança tem essa habilidade, essa bênção de ser ensinável. Por isso, delas procede o perfeito louvor. Deus não recebe louvor de arrogantes, orgulhosos, gente que já sabe tudo. Você conhece gente assim? Eu até nem converso, mas quando começa a conversar e achar que sabe tudo, eu saio fora, não sei nada, entende bem? Um dia desse encontrei alguém assim, começou a falar, fiquei calado. Não, você está certo. Nem adianta, não vai ter diálogo, não vai chegar a lugar nenhum. A pessoa chegou ao nível de saber tudo, conhece tudo, não está aberto para o aprendizado, para o novo que Deus sempre promove no coração daquele que está aberto para Ele. Sempre. O orgulhoso não... E adulto velho é assim. Então, mantenha a simplicidade e a humildade. Deus sempre estará abençoando vocês. Sempre, sempre, sempre. Deus se agrada com aquele que reconhece suas limitações, é honesto na sua caminhada. Deus é um Deus que abençoa esses. Mas ao orgulhoso, a Bíblia costumeiramente diz que Deus está longe. Só pode estar longe. Nunca está perto do arrogante, do orgulhoso, do sabe tudo, né? Sabe tudo, aquele que conhece todas as coisas, né? Aquele que é uma sabedoria que... E ele não vai ouvir, porque ele já sabe, ele conhece tudo, né? É tão bom a gente caminhar em humildade. Alguém dizer, rapaz, você não sabe? Não, não sei. Mas você é pastor? Pois é, então fica sabendo que tem um pastor velho que não sabe. É assim, é isso daí. Que adianta ficar enrolando? Que adianta ficar tentando mostrar aquilo que você não é? Para quê? Deus te conhece, Deus sabe quem você é, e isso basta. Amém ou não? Humildade. É daí que Deus tira o perfeito louvor. Mas também a gente tem outra verdade aqui, fragilidade. É só observar. Crianças de peito, então são novinhas. A ideia é de crianças até pelo menos 3 anos de idade, que era mais ou menos o tempo que uma mãe judia alimentava o seu bebê. Em casa nós tivemos alguns bebês que passaram do 3, né, dona Sandra? Tinha um marmanjo lá que barbaridade. Daqui a pouco está tirando carta de motorista e estava mamando ainda. Mas a ideia é de criança peito, isso é, fragilidade. E se você notar a expressão, Hosana ao filho de Davi, é adequada à boca das criancinhas, porque demonstra fragilidade. A palavra Hosana vem do hebraico Oshana. Oshá significa, quer dizer, salvar. Na significa rogar, isso é uma súplica para o auxílio e o socorro divino. Hosana significa, Senhor, me salva, eu sou frágil, preciso do seu socorro agora, porque é uma exclamação, é agora, eu preciso do teu socorro agora. Hosana ao filho de Davi, reconhecendo que esse que está ali é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem é que clama, eu preciso socorro agora? Quem reconhece a sua fragilidade. Tomara que você, meu amado, já tenha reconhecido que você é frágil. Olha para o teu irmão e diga assim, você é frágil, meu amado.
tão frágil que está dormindo nesse horário, 8h10, está dormindo, né? Você é frágil, somos frágeis. Tem um comentário que a gente gosta de heróis, Homem-Aranha, Homem-Hulk, etc. Tudo ficção, e é tão icônico a coisa, tão irônico até, que aquele camarada que interpretou o primeiro super-homem mais famoso, o Christopher Reeve, é isso, se eu não me engano, ele caiu de um cavalo, ficou tetraplégico, depois faleceu, lembram disso? O super-homem. Interessante, né? A gente gosta de ficção, mas somos frágeis. E agora, quando a gente reconhece a nossa fragilidade, e aí a gente olha para cima e reconhece o Senhor como nosso Salvador. Senhor, salva-nos agora. Eu preciso do teu socorro agora, porque eu sou frágil. Somos frágeis. E criança tem essa virtude da fragilidade. Por isso, Deus tira daqueles que reconhecem a fragilidade o perfeito louvor. Portanto, a vocês, caminhem reconhecendo sempre a fragilidade de vocês. Sempre. Nunca se vejam capazes, fortes, porque quando a gente acha que a gente sabe, a gente aprende ou começa a caminhar não dependendo de Deus. E a vida cristã, do começo ao fim, é dependência do Senhor. Amém ou não? Amém. É dependência dEle. Então, quanto mais maduro, mais dependente. Já ouvi alguns falarem, não, a vontade de Deus é que você seja autônomo. Não vejo isso na Bíblia. O que eu vejo é, quanto mais nós caminhamos com Ele, mais dependentes somos. Por quê? Porque quanto mais nós caminhamos, mais nós vemos que somos frágeis. Verdade ou não é? Quanto mais caminhamos, mais nós reconhecemos a nossa fragilidade. É justamente desses que reconhecem a fragilidade que Deus tira o perfeito louvor. Mas também, amados, há outra lição que as crianças também nos ensinam, é sinceridade. Criança é sincera, é verdade ou não é? Você quer saber se você está bonita ou feia? Pergunta para uma criança. Adulto não, adulto não vai dizer a verdade. Não é verdade? Se sua esposa perguntou para você, bem, como é que estou? O que você disse? Você vai dizer o contrário? É correr risco? É, né, Felipe? Depois de um tempo a mulher bate e não fica hematoma. Já aprendeu aí, né? Sinceridade. Criança é sincera, irmãos. Sinceridade significa honestidade diante de Deus. Provavelmente uma das grandes dificuldades da nossa caminhada cristã é a honestidade. A pessoa cai, você vai conversar com ela. Que resistência para reconhecer o erro. Verdade ou não é? Precisa ter conversas e conversas e conversas para ele reconhecer que de fato ele errou, e olha que ainda ele começa ainda tendo justificativa para isso. Como é difícil ser honesto diante de Deus. A grandeza do homem é quando ele reconhece quem ele é e reconhece seus erros e resolve acertar a sua caminhada diante do Senhor. Davi, no Salmo 51, diz assim: eu pequei. Se você ler o relato bíblico, você vai ver que houve motivações para que ele pecasse, mas ele pecou porque quis. Eu pequei. Não é por causa da janela indiscreta da mulher. Eu pequei. Isso é honestidade, sinceridade. É o contrário de hipocrisia, de falsidade. Vivemos numa sociedade assim, de muita hipocrisia, de muita falsidade, né? E a gente se acostuma com isso, tá? Verdade ou não é? Já comentei com os irmãos. Alguém pergunta para você, tudo bem? Você diz? Meu querido, tudo bem só no céu. Quando alguém diz para mim assim, tudo bem, eu digo, você tem sogra?
tudo bem, só no céu. Você já reparou que a gente fala automaticamente, porque também a gente não quer dizer para a pessoa, e ele também não está interessado em saber o que você está passando. Já pensou se nós fôssemos honestos? Você teria dificuldade de perguntar para você, meu querido, como você está? Você teria dificuldade de perguntar, porque você se compromete com a resposta. Se você pergunta, por que você está perguntando? Por quê? Então nós vivemos uma sociedade do faz de conta. E a gente precisa tomar cuidado, policiar, porque senão daqui a pouco a gente está em meio à falsidade e hipocrisia. A gente pergunta e não quer saber, e a pessoa responde também, a gente não tem interesse. Criança sincera. E isso a gente precisa aprender com a criança, com as crianças. Sensibilidade também. Sinceridade e sensibilidade. Dureza é coisa de coração de adulto. Não há criança ateia. Não existe criança que nasça não crendo em Deus. Entende bem? Nasce já com estímulo, com desejo de conhecer o Senhor, o Criador. Quando vai crescendo, vai aprendendo, vai criando resistência, vai se tornando insensível, vai se tornando indiferente. Só a misericórdia de Deus para transformar um coração de pedra em um coração de carne. Lembra a pandemia que aconteceu alguns anos atrás, que surgiu a ideia que agora nós vamos mudar, que todo mundo agora é solidário, todo mundo se preocupa com todo mundo tem interesse pelas pessoas. Você lembra? Passou a pandemia, e agora, como é que está? Como sempre esteve, indiferente, insensível. E se existe uma coisa horrorosa na vida humana é insensibilidade e indiferença. O contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Criança é sensível, criança responde, criança tem sensibilidade. Por isso delas o Senhor tira o perfeito louvor, porque elas são espontâneas, elas são humildes, são sinceras, elas reconhecem a sua pequenez, sua fragilidade, elas dependem da mamãe e não têm dificuldade com isso. Independência, autonomia, essas coisas são palavras dos adultos. Complexidade, rigidez, exigência, isso é coisa de adulto. Verdade ou não é? Como somos exigentes, né? Daqui a pouco termina o culto, já começa a ter a fila dos exigentes. A gente vai deixar senha para os irmãos. O culto demorou, o louvor deveria ser menos tempo, o pastor falou mais que deveria, você já viu? Os exigentes. Não viram as maravilhas, não ouviram a palavra, não quebrantaram o coração, não se alegraram com essas histórias transformadas, não se alegraram com aqueles que aqui estavam, mas são os exigentes. Toma cuidado com esse coração, amado, para que não se torne duro, insensível, que seja como uma criança. É daí que Deus tira o perfeito louvor. Será tão bom se isso acontecer com certa constância na minha vida e na sua, o perfeito louvor, porque para isso fomos criados e principalmente salvos para ministrarmos ao Senhor o perfeito louvor, de maneira espontânea, de maneira simples, de maneira humilde, reconhecendo a fragilidade, tendo esse coração sensível diante do Senhor. Que vocês sejam assim e caminhem assim. Começaram assim? Continue assim. Vocês vão crescer, mas o crescer não é ser maior, mais forte, mais capaz, melhor que o outro. É crescer no conhecimento do Senhor. E quando se cresce assim, se cresce é para baixo, não é para cima. Para que Ele cresça e vocês diminuam. Para que a glória seja dele e não de vocês. Que Deus abençoe vocês. Amém, amados?
Vamos orar. Se Deus ministrou seu coração, dentre as palavras que foram ministradas aqui, falou uma verdade que você sentiu que foi de Deus para a tua alma, eu queria que você ficasse em pé onde você está. Quero orar com você em nome de Jesus. Se uma palavra ministrou o seu coração e você compreendeu que essa palavra veio de Deus para a sua vida, eu queria que você ficasse em pé onde você está. Eu quero orar com você e por você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. Deus, nos ajude, Senhor, a aprender essa vida de simplicidade como as crianças, de humildade, de espontaneidade, Senhor, de sinceridade, honestidade diante de Ti, de sensibilidade. Deus bendito, que a nossa alma seja sempre renovada diante de Ti. Livra-nos, Senhor, da rigidez, da dureza. Livra-nos disso, dá-nos um coração dócil e sensível. A esses que foram batizados hoje, que essa palavra seja ministrada profundamente no coração de cada um deles. Que a vida deles seja essa caminhada de perseguir o perfeito louvor. Caminhando em simplicidade, humildade, espontaneidade, fragilidade, sensibilidade diante do Senhor. Que assim seja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar uma canção e depois nós estaremos ministrando a ceia do Senhor. Deus abençoe o Senhor. Os irmãos podem sentar.